Gente, o diodo, ele é muito famoso, curto. E o curto no diodo, você às vezes vê de cara, porque ele logo se rompe, é igual as fotos que tá na apostila aí. Você vê que ele estourou, ele deu logo no rompimento, rompeu uma trilha, né, ali perto dele, deu uma torradinha, ele é visível. Carbonizou, geralmente sim. Porque ele tem uma tolerância de condução reversa. Um exemplo, se lá na frente dele lá ele recebeu um curto, lá na malha dele, quem vai sofrer é o diodo. E ele tem uma tolerância de condução reversa. Aí ele tem um valor, você vai olhar, conferir no datasheet do componente, qual é o valor de tolerância reversa do componente. Então, até aquele valor ele vai se romper. Passou um pouquinho, vai ter o rompimento da malha ou do próprio diodo, tá? O curto no diodo, vamos lá, vamos colocar a malha aqui de novo, nossa atenção, mais 4 volts, vamos colocar aqui um resistor e o diodo aqui. Se ele entrar em curto aqui, ó, ele zera essa malha, correto? Ele zerou aqui, a tensão pode até estar aqui por causa que é resistor. A tensão pode estar aqui em cima. Se for bobina, agora ele zera aqui, zera aqui, zera aqui. Se você não conseguir visualmente enxergar que ele está em curto, você tira a bobina. O diodo é mais delicado. Porque bobina é uma... Entendeu? Que aí se conduzir aqui, se bipar aqui, está em curto. E não bipou aqui, não tem curto dentro do CI. Então, gente, a gente vamos estar sempre ligado nessas situações para a gente não dar mole e sempre favorecer o nosso momento ali da manutenção. Então, é bobina, tira a bobina, que é o componente mais resistível ao calor, à pinça. O diodo, alguns diodos, você encostou neles, eles dão uma trincadinha em cima no espelhozinho dele. Aí você, puxa, perdi o diodo e não era ele. E aí? Era o CI. Aí você vai ter que já arrumar um diodo e um CI. Aí você tinha no caminho uma bobina que te favorecia, que é muito mais resistível ali para suportar o calor e suportar a manutenção da pinça, né? Então, senhores, o que a gente tem que ficar buscando para a gente do entendimento é o seguinte, ó. Um exemplo, se esse diodo entrar em curto aqui, ele vai dar a mesma tensão aqui dentro, correto? Porque nós temos um resistor aqui e um aqui. Ele vai puxar a mesma tensão para um lado e para o outro, correto? Se esse diodo abrir, não vai ter mais tensão aqui e só vai ter aqui em cima. Olha as possibilidades aí. Ele está reverso. Ele está direto. Ele está direto. E aqui foi aquele desenho da nossa queda de tensão, sobrando ali, ele tirando 0,6 e sobrando os outros resistores. Mas só uma questão de entendimento aqui. Ele entrou em curto, ele virou uma ponte aqui. Correto? Aí você enxerga resistor e resistor. Esse aqui é bobina. Ele entrou em curto, ainda virou, vai dar a queda aqui ainda, da tensão. Se ele estiver no terra, ele vai lascar tudo ali. Então a gente tem que enxergar quem está junto com ele, naquela malha ali, na saída da tensão, quem está com ele. Tá? Para a gente poder nos favorecer na manutenção. O curto, ele é um pouco mais fácil de entender, tá? Agora, se a gente estiver no circuito de backlight e ele entrar um curto no diodo, se ele entrar um curto, que é mais fácil ele abrir, tá? Ele abrindo, ele não vai permitir que dê uma condução reversa ali.
E você vê que de um lado do diodo, ele vai ter uma tensão. Aqui a gente não vou botar agora a backlight antes de botar os outros efeitos. Porque senão, o diodo, de um lado dele ele tem 4 volts, e do outro lado, quando ele der 19 volts, ele entrar em curto, ele vai querer empurrar essa DDP aqui em cima. O circuito vai desligar, vai suportar essa tensão voltando aqui. É capaz de dar até pau no CI. Então é mais fácil ele abrir mesmo. É mais fácil o diodo abrir, tá? Mas vamos aqui na aberto. Curto, aberto. O aberto não vai ter tensão do outro lado. Acho que nem preciso ficar explicando tanto, né? Ele não vai ter a tensão lá do outro lado. Abriu. Vai ser igual aos outros estudos que a gente fez aqui dos outros componentes. De um resistor. Ele abriu. Vai ser equiparado. Agora o difícil é o fuga e o alterado. Tá? O fuga e o alterado. Aí complica. Por quê? Fuga. Quando ele está em fuga, outro circuitinho, mais 4 volts. Diodo. R1, D1. O fuga significa, mais uma vez, a nossa historinha do por onde os elétrons vêm. Olha só, cara, isso é muito importante, cara. Na primeira aula tem que contar isso mesmo, cara. Porque senão o aluno depois ele fica assim meio... Pô, mas por que vai dar a fuga? E eu mesmo sempre lembro, gente, lembra disso, é importante, né? Olha só, a fuga. Qual a minha queda sobre o diodo? 0,60, né? A gente deixou 0,60 só para a gente ficar com um estudo mais fácil aqui. Se eu tenho 4 volts aqui, eu tenho 0,60 aqui. A outra queda está por cima do resistor, correto? Agora, você chega para medir, tem isso aqui, ó, 0,2. Fuga. Diodo em fuga. Ele vai ter menos do que o valor dele. Aí eu te pergunto, o que está acontecendo? Ele está minando os elétrons ali, ó. Ele está dando uma fuga. Está deixando passar os caras ali dentro ali, ó. Está dando uma fuga onde não deveria, porque ele predetermina o valor para passar nele. Ele tem uma fuga. Se for uma malha simples assim, você vai conseguir identificar. Porque predeterminadamente vai estar lá isso aqui. Vamos trocar a posição dele. Qual a minha atenção aqui, senhores? (3.4). Aí, o danado está em fuga. Ele vai fazer isso. 3.8, 3.9. Não, mas não, ele estava na posição aqui embaixo. Aí vocês enxergaram de uma forma. Aí agora ele foi para uma posição aqui embaixo. Ele está deixando passar. Aí, como ele predetermina e agora nesse momento ele está dando uma fuga, ele ó diminuiu. Porque ele predetermina, não importa quais valores de quantidade de resistor que tiver. Não importa. Ele predetermina que 0,6 é dele. Aí ele começou a dar menos. Porque a fuga, há uma fuga dentro dele.
dessa corrente. Show de bola, né? Agora, qual os testes que assim, tem uma sequência de testes, né? Que eu tenho que testar primeiro, se ele está em curto, aberto ou fuga. Tem que seguir tipo um padrão Não. para saber se ele está em curto, aberto ou A fuga. resposta eu já estou dando durante a aula. Olha só, a gente está testando o quê? O que a gente está testando? O jogo, Não, curto, aberto. não. A gente está testando o quê? Fala aí. Tensões. Estamos testando tensões. O esquema, o que eu estou dando aqui não é as soluções, como que é o comportamento do esquema, como que ele está lá bonitinho. Não é isso que eu estou dando, eu estou dando os defeitos. A gente está dando defeito aqui. Olha só. A minha tensão aqui no TP1, o esquema está falando lá, 3.4 volts. Você chegou, foi medida em 3.9. A gente esqueceu disso, não estou entendendo o que a gente está fazendo aqui, ó. De tão viciado. É porque eu estou detalhando o conceito, mas a gente esqueceu de falar sobre o que tem que ter e o que a gente está achando. É o defeito. Você chegou lá, deu 3.9. 3.9. Tá dando uma fuga. Isso nesse desenho aqui, tá, senhores? Nessa malinha aqui. Se ele estiver zerado. Aqui tiver zerado e tá aberto. Se Se tiver com a tensão máxima, se tiver 4, tá em curto. Tá em curto. Eu vou já dar o alterado. Vamos já dar o alterado. Mas o esquema tá mandando ver quanto? 3.4. Você chegou, tem 3.9. Aí, meu irmão, olha só o que eu vou falar para vocês. Esse resistor aqui, ó, 1K. Olha só o que eu vou falar para vocês. 1K. Qual é a minha queda por sobre ele e ele com 3.4? Com diodo bom e ele bom. Qual é? É. .4, correto? Tem um medo de falar, né? Não. Tem certeza? Eu sou ele, é terra ali, né? 3.4, correto? E se tem 2K? 3.4. Vai passar batido. Não vai passar? E se eu tenho 100 ohms? Qual é a minha tensão ali? Não. Fala. 3.4, pô. Fala isso tá errado. Agora, olha o que eu falei para vocês. Olha só. Na segunda aula, resistor alterado. Meu irmão, olha só como é que vai ser difícil você achar o defeito. Olha só. Resistor alterou. Continua com 3.4. Não, olha só, gente, olha que doideira, cara. Olha que doideira. Ainda nem tinha falado isso em outra aula. Mas olha só que doideira. Eu tenho 100 ohms. A minha tensão aqui com diodo bom e o resistor bom, ele com 100 ohms, a minha tensão aqui é 3.4. Mas se eu tiver 200 ohms aqui, a minha tensão é 3.4. Qual o defeito que seria se esse resistor é 100 ohms? Olha só, gente, olha a pergunta que eu vou fazer. Ele é 100 ohms